E aí galera, beleza? Vamos continuar a nossa matéria. Exercício número 2, função quadrática. Exercício da VUNESP. Vamos lá. Três empresas A, B e C comercializam o mesmo produto e seus lucros diários LX em reais variam de acordo com o número de unidades diárias vendidas, segundo as relações. Então a gente tem a parte algébrica e tem um gráfico para nos auxiliar também. Da empresa A, o lucro da empresa A, né, o L de A, o lucro da empresa B e o lucro da empresa C. O que a gente pode tirar daqui antes de qualquer coisa? Porque na hora que a gente olha para o gráfico, olha, unidade diárias vendidas por lucro diário. O X representa unidades diárias vendidas e o eixo Y, o lucro diário. Determine em que intervalo deve variar o número de unidades diárias vendidas para que o lucro da empresa B supere o lucro da empresa A e da empresa C. Mas aí eu pergunto a vocês, galera. Esse gráfico tem três modelos. Esse gráfico possui três funções. Três modelos de funções. Como que eu sei qual gráfico é de qual função? Você até pode dar uma pausada no vídeo para tentar interpretar esse gráfico por conta própria. E se você já pausou ou não pausou, vamos continuar aqui na interpretação dele. Como é que a gente pode entender isso daqui então? Olha, o gráfico da empresa A é o único gráfico que tem grau 2. Nem a B nem a C possuem. Ou seja, o único gráfico de parábola aqui tem que ser da empresa A. Então, de cara, a gente já saca que esse daqui tem que ser o da A. Beleza, vamos continuar. O gráfico da diferença da B e da C é que a função C é uma função definida por partes. Tem a primeira parte e a segunda parte. O gráfico do lucro da empresa B ela é uma função linear comum, é uma reta comum sem nada demais. A reta comum sem nada demais é essa daqui. Então, essa daqui é da empresa B. A diferença é que a empresa C, por ser definida por partes, uma parte é constante, a função constante, e a outra função é uma linha. Então, aqui a gente tem a função constante, que não deixa de ser linear também, a função constante, mas a função constante e a linha. A função definida por partes, ela dá essa quebra aqui de comportamento, tá vendo? Ela começou retinha e depois ela deu uma leve inclinada. Então essa daqui só pode ser o gráfico da empresa C. Ele quer que o lucro da empresa B supere o lucro da empresa A e da empresa C. Ó, atenção para esses conectores aqui da matemática. Isso é muito importante, muito aluno erra. Vamos interpretar esse gráfico aqui de um modo mais denso. O lucro, a gente olha nesse eixo aqui, o eixo vertical. Então é nele que eu vou olhar. Vou colocar aqui o gráfico da empresa B de azul, de verde, porque a gente está mexendo com lucro, né? É bom, vamos lucrar então de verdinho. Para a empresa B ficar acima da empresa A, para o lucro ficar acima, eu estou preocupado com essa parte aqui, ó. Por quê? Porque antes dela, nesse trecho aqui, repara que ela está abaixo da curva da A. A reta da B está abaixo da curva da A, o que significa que o lucro dela é inferior. E a partir desse ponto aqui, o gráfico dela está abaixo do gráfico da empresa A também, o que significa que a partir dessa quantidade de unidades vendidas, o lucro é inferior, que eu não sei que unidade que é, estou só entendendo o gráfico. Então, o que eu estou interessado é nessa parte verde num primeiro momento. Beleza, agora vamos entender como que isso aqui se comporta em relação à função definida por partes da empresa C. O gráfico da empresa C é esse que está marcado. O que eu estou interessado em, então é nesse ponto aqui da empresa B. Espera, deixa eu mudar aqui a força da caneta. Que é nesse ponto aqui da empresa C, em que ele fica todo da empresa B, né, que ele fica todo acima da empresa C. Lembrando que daqui para baixo eu estou abaixo da empresa C, ou seja, o meu lucro é inferior ao da empresa C. E aqui na matemática ele usou o conector E. Então eu quero que o lucro da empresa B supere o lucro da empresa A e da empresa C. Ou seja, se o meu lucro tem que superar as duas simultaneamente,
Então, a faixa de gráfico que eu estou interessada vai ser essa daqui. Por quê? Porque essa daqui eu estou acima da parábola, que corresponde à empresa A, e eu estou acima do gráfico da empresa C. Porque se eu for além disso daqui, se eu for além, eu fico abaixo da parábola, o que já quebra o conector E, porque não é ou. Se for da empresa A ou da empresa C, beleza, mas não é. É isso. As duas condições tem que satisfazer. E se eu pegar esses outros valores aqui, eu vou ficar abaixo da empresa C, o lucro, o que também não me é permitido. Então, essa daqui é a faixa que eu estou interessado no exercício. Então, antes da gente começar, a gente tem que interpretar o que a gente está procurando. É exatamente isso. Agora a gente começa. Bom, então vou analisar a primeira situação em que a empresa, o lucro da empresa B, ele é maior que o lucro da empresa A. Vamos estudar essa primeira possibilidade. Isso daqui não tem mistério, é só substituir. Então, 10x mais 20 maior do que 10x ao quadrado sobre 9 menos 130x sobre 9 mais 580 sobre 9. Lembrando que só substituí a função e usei o conectivo, a desigualdade do meu interesse, certo? Que é o LB maior que o LA. Aqui a gente resolve normalmente. Lembrando que esse denominador em todos os termos, o que eu vou fazer com ele? O 9 não é comum a todos os termos. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar 9 em cada um, eu vou jogar todo mundo sobre 9. E por quê? Porque agora o 9 é comum a toda essa sentença, e se ele está dividindo, eu jogo ele para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 9 que multiplica 10x mais 20 maior do que 10x ao quadrado menos 130x mais 580. Isso aqui já é legal porque a gente já sai do conceito de fração. É melhor você trabalhar com número grande do que trabalhar com fração. Fração é sempre muito custoso. Aqui a gente pode aplicar a distributiva e deixar como 90x mais 180 maior do que 10x quadrado menos 130x, aqui nada de novo, mais 580, sem mistério também. Galera, repara nisso aqui agora. Nessa hora tem que ser maroto, tem que ser esperto, senão você vai dançar. Repara que todas as sentenças aqui, todos os números, eles são múltiplos de 10. Olha, 90, 180, 10, 130, 580. Tá vendo? E por que isso daqui é legal? Porque a gente pode dividir todo mundo que está aqui por 10. A grosso modo, a gente pode cortar o zero de todo mundo. Cortando o zero de todo mundo, a gente reescreve a sentença como sendo 9x mais 18 é maior do que x ao quadrado, ou 1 vezes x ao quadrado, né? Mas pode omitir o 1, menos 13x mais 58. Isso daqui já facilita e muito o nosso cálculo, porque agora olha como os números diminuíram. A gente saiu da fração e os números estão menores. O que eu vou fazer aqui? Letra de um lado e número... Opa, mas letra de um lado e número outro, será que é a melhor opção? Porque aqui nós temos uma inequação de grau 2. Inequação de grau 2. Dá muito trabalho resolver isso aqui de outro modo. Deixa tudo zero bonitinho, igual eu comentei na outra aula. E aí, no problem. Então, o 9x é positivo, vai para o outro lado, negativo. O 18 é positivo, vai para o outro lado, negativo. E conserva o sinal da desigualdade. Então, 0 é maior do que x ao quadrado menos 9x menos 13x
menos 18 mais 58. Agora o que eu vou fazer? Eu só vou inverter o jeito que está escrito aqui. Tá vendo que toda sentença ela é menor que zero? Eu vou reescrever isso aqui, só colocando zero na direita. E por quê? Só por uma questão estética mesmo. Mas se você quiser deixar assim, você já pode deixar. E já vou realizar a soma dos números negativos aqui e da diferença dos termos independentes. Mais 40, ó, menor do que zero. Tá vendo? Não fiz nada demais. Só mudei o jeitinho que eles estavam organizados aqui e manda ver. Você precisa de dois números que somados dê 22 e multiplicado dê 40. Dois números que somados dê 22 e multiplicado dê 40. A gente pode resolver por soma e produto ou por delta b quadrado menos 4ac. Então aqui eu já sei que os números são 20 e o outro 2. Dois números que somados dão 22 e multiplicados dão 40. Esse caso aqui até que dá para resolver por soma e produto mesmo. Bacana. Vamos desenhar o gráfico para ver como que isso daqui se comporta. Eu tenho duas raízes reais e distintas. Então, o 2 é menor do que o 20, ele vem antes. A parábola é concavidade para cima ou para baixo? Vamos olhar o A. O A, o termo que acompanha o A, ele fica aqui, é 1, é positivo. Então, o gráfico vai ter esse comportamento aqui. Ó, e atenção para essa parte, vamos estudar o sinal. Tudo que vem aqui é maior do que zero. Então, ó, os números x menores do que 2 faz a equação ficar toda positiva, gostosinha. Todos os números entre 2 e 20, que é que está nesse meio, está abaixo de zero. Então, faz tudo ficar negativo. E todos os números maiores do que 20 faz a minha inequação ser positiva. E o que eu estou procurando? Agora tem que ser maroto. Eu peguei a caneta galáxia. Quando eu pego a caneta galáxia, o negócio fica sério. Eu estou interessado na faixa de números que são menores do que zero. A faixa de números que são menores do que zero é essa daqui, ó, que está entre 2 e 20, porque ela está abaixo do gráfico, tá vendo? Tem que ficar, tem que ser espertão aí. Então, o meu x, ele tem que ser menor, ele tem que ser maior do que 2 e menor do que 20. Isso aqui que a gente escreveu reflete isso aqui, ó. Reflete toda essa gama que está acima da parábola, só que ainda tem um problema, porque eu não estou interessado nisso. Essa parte aqui não pode entrar. Mas vamos ver como é que a gente vai lidar com isso aqui depois. Então, parte da resposta é isso aqui. Tá, vamos deixar ela bonitinha aí, em paz. Depois a gente volta para ela. Uma outra situação que tem que acontecer é que, passar um traço aqui, o lucro da empresa B tem que ser maior que o lucro da empresa C. Então, o lucro da B, ele falou que tem que ser maior que o lucro da empresa C também. Só que a empresa C, ela possui uma função definida por partes. Então, eu vou pegar a primeira parte, essa daqui, ó, para quando o x for menor do que 15 vendas. Vamos pegar ela e ver o que acontece. Então, a minha função lucro de B é 10x mais 20. Eu quero que o lucro dela seja maior do que o da empresa C. Só que eu vou pegar a primeira parte, que é 120, e resolver esse problema. Então, aqui 10x tem que ser maior do que 120 menos 20. Sem muito mistério, 10x tem que ser maior que 100. Então, aqui a gente chega à conclusão que o x tem que ser maior do que 10. Só que, olha, tem que ficar atento aqui também pelo seguinte. A resposta foi x maior do que 10. Só que a condição de existência desse lucro é que o x seja menor do que 15. Ou seja, não adianta eu vender 20 peças, sendo que o teto da minha função é 15. Então, o que significa essa resposta aqui? Significa que o meu x ele tem que ser maior do que 10, que foi a condição que eu achei para que o lucro de B seja maior que o lucro de C,
só que ele vai bater no teto da condição, que é 15, ou seja, de 10 a 15. A gente vai ter esse cenário. Ó, repara que aqui já ferrou tudo o esquema. Ó. Se eu tenho que vender no mínimo 10, então eu não posso vender, por exemplo, 3 ou 4 unidades, conforme disse a função passada. Beleza, a gente chegou nessa condição aqui, só que essa daqui foi uma análise da primeira parte da função LC. Agora a gente vai ter que analisar a segunda parte da função. E aí é o que a gente vai fazer agora. A segunda parte é essa daqui, é 10x menos 30. Beleza. Então vamos colocar aqui, ó. 10x mais 20, que é o lucro de B, tem que ser maior do que 10x menos 30. Mas como é que a gente vai resolver esse negócio aqui? Porque se a gente passar o 10 para o outro lado, vai ficar aqui, ó, 10x menos 10x mais 20 tem que ser maior do que menos 30. 0x mais 20 maior do que menos 30. 0x 0 vezes qualquer coisa é 0. 20 é maior do que menos 30. 20 é maior do que menos 30? 20 é maior do que menos 30. Isso daqui é uma verdade matemática. E o que significa essa verdade matemática? Significa que não importa o número que eu jogar aqui, que esse lado aqui, ele sempre vai ser maior do que o outro lado. Sempre. Não interessa qual o valor, qual o número de vendas. Ele sempre vai ser maior. E de fato faz sentido. Se você tem 10x desse lado, 10x desse lado, eles são iguais. Se você está somando 20 aqui e subtraindo 30 aqui, é lógico que esse lado em azul vai ser muito maior do que o outro sempre. Então, não faz sentido a gente analisar essa segunda parte da função aqui, porque ela vai ser sempre verdade. Ou seja, vai ser sempre que eu tiver um número de vendas de unidades maior do que 15, essa função lucro B vai ser sempre acima da lucro C. Ou seja, quem que está limitando então aqui, limitando superiormente a minha função? É isso aqui, ó. Eu posso vender no máximo 20, porque se eu passar de 20 vendas, quem está limitando é a empresa A. Só que se eu passar de no mínimo 10 vendas de produto, quem está me limitando é a empresa C. Ou seja, a nossa resposta final tem que juntar a conclusão das duas. Logo, o meu X, então, que é o número de vendas, ele tem que ser maior do que 10, que é a quantidade mínima de peças que eu posso vender, porque se eu vender menos, a empresa C me quebra. E eu tenho que vender menos do que 20, porque se eu vender mais do que 20, a empresa A me quebra. Essa é a resposta. E a resposta em conjunto solução, para ficar mais formal, é x pertence aos reais, tal que o x está entre 20 e está entre 10. Olha aí que maravilha. Vai ser essa daqui a resposta. Esse exercício é muito bom. Ele tem muito cara de Enem. Ele envolve um monte de aspecto que o Enem adora. Análise de gráfico, vários tipos de função definida por partes, linear, equação de segundo grau, conectivo lógico da matemática, o E. O Enem adora o conectivo lógico porque trabalha muito interpretação. Porque se você erra a interpretação do conectivo lógico, você erra praticamente tudo. E envolve uma situação cotidiana, que são lucros, comércio, função que define lucro de empresas. Então, esse exercício é muito bom, galera. Por hoje é só. A aula também ficou enorme de novo, mas fica assim. Se você teve alguma dúvida nele, fala comigo, não deixa levar para casa, ou melhor, não deixa a dúvida ficar em casa com vocês. Até a próxima.